dos Pais. Mas quais pais nós estamos celebrando? Pai que pede desculpa por existir, pai que é interrompido pela esposa na frente dos filhos, o pai que virou personagem cômico no TikTok e nas redes sociais. A verdade é que a masculinidade foi declarada inimiga desta nova sociedade. Ser homem hoje é quase um crime cultural, enquanto se exalta o empoderamento feminino. Se ensina que o homem precisa ser sensível, desconstruído, domesticado. E o resultado, mulheres infelizes e masculinizadas que desequilibram o lugar, mandando e desqualificando aquilo que não é pertencente ao universo delas. Homens femininos que se anulam e, claro, a consequência maior disso são crianças confusas que não sabem o que é ser uma mulher, um homem e, de fato, construir uma família. Em muitas casas, os pais estão presentes, mas não com autoridade, porque a própria esposa o deslegitima diante dos filhos. Diz que ele não presta, que não sabe nada, que é um fraco. Ela, dominada por uma ideologia, por um pensamento utópico, diz: eu dou conta de tudo sozinha. Filhos crescem neste ambiente sem referência, sem um pai com autoridade, sem uma mãe com caridade, sem ordem. E aí nós vemos pessoas sendo formadas num formato que é totalmente disfuncional para suas próprias vidas. Temos uma sociedade totalmente emburrecida porque nós não temos nem o mínimo de controle, não sobre o outro, sobre nós mesmos. Quando a gente fala sobre pai, a gente fala sobre uma figura que estabelece ordem, uma figura que estabelece limites entre as relações. E a ausência dele, seja ele não estando no convívio da família, sendo ele estando, mas sendo morno, sendo negligente, também influencia. Tanto meninas quanto meninos crescem em um ambiente achando que realmente quem manda na casa é o feminino. Isso é uma grande cilada que nós fazemos para nossas crianças e futuramente para nossa sociedade. A verdade é que a mulher foi seduzida por um plano e o homem foi deixado sem chão. Hoje tudo é fácil. Relacionamentos rápidos, descartáveis, sexo sem responsabilidade, filhos sem necessidade de um matrimônio. E os valores? Como ficam esses valores? Como fica isso dentro do coração das nossas crianças? A educação ela é terceirizada através das escolas, do Estado, da internet, o que é muito perigoso. Os pais deixaram de educar. E quando tentam, são chamados de rígidos demais, opressores demais. E claro, a figura paterna é neutralizada. Porque, como Paulo nos ensina, o homem é a cabeça da igreja doméstica, da família. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, né? Então o marido é a cabeça da casa. Então quando esse homem é neutralizado, é desvalorizado, é vendido, porque tudo é propaganda, ok? Por isso que a gente vê filmes, séries, músicas, sempre tentam relativizar estrutura familiar com a presença de um homem. Veja bem, mulher, quantas novelas que você assistiu quando você era criança, pense aí no seu coração, que retratavam uma família desestruturada que faltava o pai. Quantas vezes dentro da escola, os círculos de amizade, você conviveu com crianças que não tinham o pai presente? Então, este discurso de que nós temos famílias desestruturadas, que o homem não assume sua responsabilidade, que os homens fogem, que sempre num mimimi para tirar o corpo da mulher fora
da culpa por nós vivermos numa sociedade tão liberal a ponto delas não selecionarem bem os homens em que elas constroem família, se constroem famílias, por elas muitas vezes ridicularizarem e desautorizarem o pai dentro de uma família estruturada, e também por influência de todo esse coro satânico que grita que o pai não é importante, que o pai é substituível, que o pai é isso, o pai é isso, o pai é aquilo, faz com que as mulheres realmente acreditem que elas dão conta das coisas sozinhas. Mas aí, se você olhar bem os filmezinhos que existem por aí, você vai ver que a mulher só está plena e feliz vivendo no contexto solitário na criação dos filhos somente na telinha do Plim Plim. Porque na realidade essas mulheres estão sobrecarregadas e por falta de autoridade dentro da casa, e autoridade masculina vem deste poder, né, de dizer sim, de dizer não, de eu quero, eu assumo, eu deixo, eu não deixo, acaba vivendo o quê? As mulheres acabam sendo reféns dos próprios filhos, acabam recebendo diagnósticos hoje em dia precoce, TOD, ai meu filho tem TOD, por quê? Aí você vai pesquisar mais um pouco, você vai aprofundando, vai perguntando, e aí, qual é o contexto que ele vive, né? Quem são as pessoas que estão ali, qual é a referência masculina que ele tem? Não, ele não tem. Ele tem um tio, ele tem um primo, ele tem um avô, mas como que é a relação com o pai? Não tem relação com o pai. Ou o pai não dá bola, ou o pai é omisso. Quantos e quantos homens vivem na omissão de educar os seus filhos porque também foram enganados que as mulheres dão conta de tudo? Meu amor, se as mulheres dessem conta de tudo, nós não estaríamos vivendo uma queda civilizacional, um emburrecimento social das pessoas, das crianças, dos adolescentes. Nós não teríamos adolescentes preguiçosos, nós não teríamos crianças sexualizadas, nós não teríamos infraestruturas de famílias que são disfuncionais. Nós não teríamos tantos viciados em tigrinho. A autoridade do pai, de um pai, é extremamente importante dentro da casa. Mas não basta só estar ali de corpo presente. É aí que a confusão inflama o coração de muitas famílias. Porque de um lado nós temos mulheres que são ingênuas no sentido de não perceberem a toxicidade dos lugares que elas pertencem, das vozes que elas escutam, sobre empoderamento, sobre ser dona de si, sobre ser independente, sobre buscar o prestígio fora de casa. E aí deixam os seus filhos serem criados por qualquer professorinha, escute bem o que eu tô falando, porque não são todas que têm valores para ensinar os seus filhos. Uma coisa é ele aprender 2 mais 2, minha amiga. Outra coisa é ele aprender honestidade, justiça, humildade. Isso aqui só vai aprender dentro de 4 paredes na casa. É com o relacionamento de pai e de mãe entre os dois que a criança desenvolve um senso de si e um senso de como ela deve lidar com as outras pessoas. Então, se nós vivemos hoje uma civilização de socialistas de iPhone, isso se dá muitas vezes pela neutralização da masculinidade, pelo enfraquecimento desses homens, que às vezes se deixam levar, se deixam envolver. Hoje em dia nós temos mulheres que são grossas, mulheres que são estúpidas, mulheres que só pensam em si, egoístas, achando que isso é independência, com orgulho serem dessa forma. E ao mesmo tempo nós temos homens omissos, pais que não dão bons conselhos. Quando dão, porque existem muitos pais que se calam. Isso é péssimo. Porque o que a criança, o adolescente precisa é de pessoas que estejam comprometidas com o futuro deles. Mas o comprometimento com o futuro deles muitas vezes se dá em suprir as necessidades físicas, as necessidades de status. Ah, eu quero o tênis da marca, eu quero o celular da marca, eu quero comer tal coisa, eu quero isso agora, não sei o que, não sabem esperar. Mas aí eu pergunto pra você, mulher de Deus, que está aqui refletindo
analisando com esse contraponto sobre tantas coisas que a gente escuta por aí. Quem é que compra esse miojo para essa criança comer? Quem é que ensina a criança a ter um paladar infantil? Quem é que fornece ferramentas para manter essa criança com a bunda no sofá, ao invés de estar praticando um esporte, ao invés de estar se relacionando com outras pessoas, fazendo tarefas de casa, pensando no futuro, na sua família? Onde que está isso? Então hoje nós temos cenários nesse pseudo Dia dos Pais, a gente já vai falar sobre isso. O cenário é aquelas pessoas que não querem falar sobre o Dia dos Pais porque não tiveram em sua criação um pai presente, por isso esperam que todas as pessoas possam sofrer aquela perda, mesmo que ela fale que não. Pra mim não fez falta. Ah, não fez falta, meu amigo, tá bom. O senhor é disciplinado com você? Nunca termina alguma coisa que começa. Não, isso não tem nada a ver com o pai. Tem a ver com o pai. É porque você não quer ver que tem a ver com a autoridade paterna dentro de casa. Mas não é porque você não quer ver que isso não existe. Então, hoje em dia, nas escolas, por exemplo, se desenvolveu essa história que é melhor nós não comemorarmos dias de pai e de mãe, sim, da família completa, porque a família, hoje em dia, tanto faz o que é. Se perdeu o contexto de família. Se perdeu a referência do que é família. E os homens guardam no silêncio a frustração de não saber mais o seu lugar. Sentem-se inúteis, desnecessários, esmagados por um sistema que grita: homens não servem para nada. E aí, criaram um tal de Dia dos Pais. Mas você sabe da onde que veio isso? Porque nós precisamos parar de engolir qualquer coisa e, de fato, sentarmos as nossas bundas, as cadeiras, se a gente quiser realmente educar os nossos filhos com valores e princípios e entender a origem das coisas, sem sair fazendo coisas sem saber a origem. Da onde que vem isso, por que que vem isso, o que que faz isso, qual a consequência disso. Então, só para que você entenda, mulher de Deus, no Brasil, essa data de Dia dos Pais só foi inventada em 1953 por motivo comercial. Não foi uma homenagem religiosa, não foi pensando na valorização dos homens, não foi. Foi por puramente publicidade e marketing. Eles queriam vender camisas, meias, carteiras e escolheram um mês de agosto, onde as vendas do comércio são um pouco mais baixas em relação ao resto do ano, e usaram aí o pretexto do segundo domingo do mês. Antes disso, o pai verdadeiro era celebrado, tá, na vida cristã de uma família que se prezava, celebrado no dia 19 de março, que é dia de São José, que foi pai adotivo de Jesus, modelo de homem e patrono da igreja. Mas hoje em dia São José não dá lucro. Ele não se encaixa com essa agenda moderna, né? Então, aos poucos ele foi substituído por um modelo de pai que de modelo não tem nada. Aos poucos a figura deste exemplo de homem e de pai substituída para agradar uma agenda. E nem eu e você votamos que tipo de pai essa agenda promove. Mas mesmo assim, nós fomos bombardeadas e influenciadas a pensar nesse tipo de modelo. Tanto é que se você pensa fora disso, se eu trago para você que hoje, mulher de Deus, não existe Dia dos Pais, assim como eu já falei em outro vídeo, como não existe Dia dos Namorados. Isso é uma invenção do comércio, ou seja, é a propaganda que você vê em todos os lugares que faz com que você pense que isso é universal. Isso globalismo, né? Todos pensam igual, é a mesma ideologia. Hoje é Dia dos Pais. Então, ótimo, todo mundo trabalha para que isso aconteça e aí na nossa cabeça inocente, tudo certo que todo mundo faz, mas é clichê, né? Mas é real. Você é todo mundo? A senhora quer conduzir a sua vida, a sua família, os seus filhos para qual caminho? Para o caminho do abismo, para o caminho do céu? É bem simples responder isso aqui. Só que você não vê profissionais da área do desenvolvimento, psicologia, pedagogia,
que deveriam ser os protetores das crianças, os conservadores de uma estrutura que funcione, e até mesmo na igreja modernista, conciliar, nós também não vemos esse tipo de honra a santos e pais que honraram o ministério que Deus deu para ele. A família é projeto de Deus. Isso significa que não é coisa da minha cabeça. Não é eu, em plenos 2025, me achando a sabedora de todas as coisas do mundo, que vou impor a você, cara ouvinte, mini ouvinte, desenvolvedora de pessoas, educadora de pessoas, que é o meu pensamento que molda a sociedade. Eu acho que família é pai de pet. Ter pet já é família. Eu já pensei dessa forma. Eu já chamei os meus gatos de filhos. Eu já me deixei falar sobre mãe de pet. Entendeu? Diante de Deus, hoje eu me envergonho disso, mas estou aqui falando pra você. Por quê? Porque quando você descobre a verdade, você tem uma escolha, mas até que você não seja confrontada pela verdade, você simplesmente é um rato sendo conduzido para a ratoeira, que no final das contas faz com que você fique um mongol neste mundo. É isso que está acontecendo. É só você olhar para o lado, você vai ver que existe muito mais gente imbecil, ignorante, orgulhosa, raivosa. Tem gente que espuma, meu povo. Tem gente que espuma se falar uma coisa dessa. Mas em todos os tempos sempre teve gente que espumava. Agora, a diferença é que a galera que espuma coisas que saem da cabeça deles e que não é a verdade, hoje tem notoriedade. Hoje tem likes. Hoje tem filme. Hoje tem fama. E a alma do negócio é a propaganda. Então, quanto mais você propaga a informação, mais ela vai se tornando unânime, universal na cabeça das pessoas. Vai se tornando um arquétipo dentro da cabeça das pessoas. Mas nem sempre as informações são verdadeiras. Nem sempre as informações estão vinculadas a valores que você quer para sua família. Quais são os valores que você quer para sua família? Enquanto você ainda tem liberdade para isso, porque no caminho que nós estamos seguindo, daqui a pouco a gente não vai ter liberdade nem de sair na rua no horário que a gente quer. A pandemia já foi um teste. Sei que você já ouviu falar sobre essa hipótese de nova ordem, né? A nova ordem conta a tua ignorância. Conta com o fato de que você acha que por você ver demais, ouvir demais, que seu algoritmo fale sempre sobre este assunto, aos poucos a mentira vai se tornando verdade. É assim que aconteceu na Igreja Conciliar, por exemplo, já fazem 65 anos que a sede de Pedro foi ocupada por inimigos da igreja. E você falar atualmente sobre isso, mesmo com comprovações históricas, mesmo com documentação, mesmo com todos os fatos, a gente não precisa deduzir as coisas. A gente pode olhar para isso e falar, isso aqui que ele está falando, de fato faz parte da doutrina católica, sim ou não? Não, então, portanto, eu não preciso saber se ele é da Rosa Cruz, se ele é maçom, se ele veio de não sei da onde, entendeu? Eu só preciso saber que ele não está professando a fé católica. Só que quem conhece a fé católica? Quem se dá ao trabalho de dizer para si mesmo que é ignorante nas coisas e que quer aprender cada vez mais. E você acha que isso não tem nada a ver com a paternidade? Se o pai não fosse importante, só Maria tinha criado Jesus. A Sagrada Família é um modelo de perfeição e Deus a criou homem e mulher, assim como Adão e Eva. Homem e mulher. Então, há muitos anos, essa ideia e esse conceito de família vem sendo destruído na nossa mente. Então, hoje em dia, nós temos crianças que são geradas por meios artificiais, que crescem com dois pais, que crescem com duas mães.
Eu fico me perguntando como isso fica na cabeça dela. Você não acha? Como que ela absorve isso? São José, um homem que não disse uma só palavra nas escrituras, mas que teve atitudes que mudaram o mundo. Ele escutou a voz de Deus, ele acolheu Maria com coragem, até mesmo quando ele pensou em deixá-la. Isso era no segredo, ok? Isso já mostra o valor dele, ele era justo. Protegeu Jesus dos massacres de Herodes, trabalhou com as próprias mãos para sustentar esta família, criou o Salvador no silêncio, na castidade e na justiça. São José é o retrato do homem restaurado. Forte, mas manso. Justo, mas obediente. Presente, mesmo quando o mundo o ignora. Se nós queremos de fato celebrar o modelo de pai, nós precisamos lembrar de São José. Nós precisamos restaurar no nosso coração a verdade sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser família. Qual é o conceito de família? Como se desenvolve uma família? Qual é o objetivo de uma família? Eu quero que você pense no seu coração, mulher de Deus, qual é o objetivo da sua família? Para onde a sua família está sendo conduzida? Para onde você quer conduzir ela? Quais são os desafios hoje? Porque não dá para tapar os olhos e fingir que tá tudo bem, que é só ter filho, com 4 meses eu coloco na creche, ele vai estudar até os 17 anos, eu vou ter que sustentar no uniforme, no tênis, no material, mas depois tudo certo, tudo bem. Mas e a mentalidade dessas crianças? O que elas aprendem? O que você confronta ela sobre o que ela aprende do mundo e o que é a verdade? O quanto você está preparada para, de fato, criar os seus filhos para o céu, para Deus, para valores, para princípios. Porque muitas vezes, hoje em dia, eu percebo que há uma dificuldade dos pais de estabelecerem limites dentro de si mesmo. São João da Cruz diz para nós que nós temos 3 inimigos: o demônio, o mundo e a carne. O mais difícil, o que mais exige de nós é a carne. Então, se nós, enquanto mães, enquanto mulheres, não olharmos para nós, para nossa mentalidade, para o nosso coração, como que é que a gente vai conseguir conduzir os nossos filhos naquilo que a gente acredita ser o melhor para eles? Como é que eu vou auxiliar o meu marido a ser o melhor pai que ele poderia ser? Se eu desautorizo ele, se eu acredito que consigo tudo sozinha sem a presença dele, se ele não é importante, vou além. Se eu crio o meu filho homem na mentalidade de que ele é um fraco, como é que ele vai conduzir a família dele? Se eu crio toda essa engenharia social na mente de que as mulheres são a mais importante que existe nessa terra e que dão conta de tudo sozinhas, que vão pra guerra, se sacrificam em trabalhos que são insalubres, convido, mulher, você a pesquisar com as suas próprias mãos quais são os trabalhos mais perigosos do mundo e quantos % desses cargos são ocupados por mulheres, e você verá que muitas feministas que moldam o seu pensamento e o pensamento das suas crianças são levadas pela força de trabalho desses homens. Eu convido, mulher, você a fazer esse contraponto valente dentro do seu coração e confrontar as verdades que um dia você achou que eram imutáveis. Você engoliu sem pedir, sem ver, sem orientar. Eu digo isso, mulher, com muita coragem, com muita humildade. Porque antes de eu me colocar no lugar de matriarca da minha família, de mãe, de geradora, e olha que eu ainda não tenho meus filhos aqui comigo. Com a graça de Deus, em breve eu terei. Eu já me preocupo com isso. Por que a vizinha não se preocupa com a criação dos filhos? Por que a vizinha acredita fielmente que as mulheres vão dominar o mundo e que o mundo vai ser maravilhoso? Por que as músicas têm um apelo sexual infantil? Por que a maioria de criminosos, bandidos que nós temos
principalmente no Brasil, mais de 80% não tiveram a figura do pai. E por que discursos de pessoas e profissionais que deveriam e que dizem ajudar nesse entendimento das coisas, culpabiliza o homem por não ter compromisso com a família, não desconstrói a ideia que as influências que estão mudando o nosso pensamento para pior. O meu objetivo com você aqui é que nesse dia fake dos pais, aproveitando esse momento, a gente possa parar para refletir sobre a real importância do homem na sociedade, mas acima de tudo na sua vida. Porque muitas mulheres cavam a própria cova em seus matrimônios por não saberem valorizar a figura do homem e deixarem-se ser influenciadas ideologias que estão contra a família. A restauração da igreja, da sociedade cristã, passa pela restauração da masculinidade. Começa dentro de casa, com o homem voltando a ser a cabeça do lar e a mulher reconhecendo a sua missão como coração da casa. É urgente mudar a mentalidade. Homens, voltem a seu papel. Mulheres, deixem o orgulho e ajudem os seus maridos a serem santos. Filhos, aprendam a obedecer. Voltemos ao exemplo da Sagrada Família. Eu sou Andressa Vazata e esse foi o meu Contraponto Valente. E agora eu quero ouvir o seu. Você acha que ainda dá tempo de restaurar a masculinidade e reconstruir a família cristã? Ou será que essa geração já está perdida? Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem precisa escutar a verdade. Salve Maria!